E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começamos mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, nós estamos no capítulo 38 e no programa passado continuamos a comentar os ensinamentos que Tobias está dando para André Luiz, né? A novidade do casamento no plano espiritual, da união de almas. E no programa passado nós comentamos sobre o que ele fala do verdadeiro casamento que é de almas. E essa união ninguém poderá quebrantar. Fizemos com isso, temos informação que está na Revista Espírito do ano de 1862, do mês de julho, em que Allan Kardec coloca essa questão do casamento no plano espiritual, do verdadeiro casamento que é de união de almas. O que é diferente aqui da Terra, muitas vezes, né, em que há muito interesse. É isso que ele está fazendo uma comparação. Comentamos também sobre, após o que o Tobias falou, a dona Hilda, a dona Hilda, sobre o espírito de amor e renúncia da senhora Hilda, que foi que proporcionou a Tobias a união, né, novamente. E aí ela fala que não é nada disso, né? Falamos sobre a questão da renúncia, mas que não é para comentar sobre isso, qualidades que ela ainda não possuía. Falamos sobre a questão do espírito de renúncia e de amor, explicamos sobre isso, comentamos. E agora nós vamos entrar no que ela, a dona Hilda. Isso, a dona Hilda, ela vai explicar sobre essa questão do aprendizado, como ela mesmo diz, né? O seu aprendizado doloroso. Aí ela continua assim. Parágrafo de número 26. E continuou depois de fixar um gesto de narradora amável. Tobias e eu nos casamos na terra quando ainda muito jovens, em obediência a sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Então, vamos parar aqui porque tem muita coisa para a gente comentar. Começando já pelo que ela diz na questão de que a morte enciumada de nossa ventura subtraiu-me do mundo. Ela começa falando assim do tormento do que ela sofreu. E a gente vê, isso acontece notoriamente, né? Claro. Mas quando acontece perto de nós, a gente começa a analisar os exemplos, né, dessa questão da desencarnação, e ele ficou viúvo e com 2 filhos, e ela desencarnou, só que a morte não nos muda, o sentimento é o mesmo, e ela se viu agarrada ainda ao casal, aos filhos e a ele. E isso é um problema muito complicado, que a gente tem que pensar que já aconteceu conosco e vai acontecer outras vezes. Nós temos em nossa casa exemplo disso, uma pessoa que frequenta lá a reunião, um filho que ela tem, e o esposo desencarnou agora até com Covid, a questão do Covid. Ele estava bem num dia, 3 dias depois, ele não estava num estado de emergência de atendimento, ele foi só para ver, estava começando com alguns sintomas, 3 dias depois dele ir para o hospital ele desencarnou. Estava bem, era um atleta, mergulhador,
tudo, foi assim de repente. Foi um choque para ela muito grande. Ela conseguiu vencer isso. Conseguiu, graças a Deus. O menino agora tem 6 anos, né? Tem 5 aninhos. Frequenta a evangelização lá da casa. Ela frequenta as reuniões. Ela lê, ela estuda. Ela tem saudade? Tem. Esse exemplo, gente, é melhor do que qualquer texto que a gente possa ler, que está vivo para nós ali. Ela tem saudade? É claro que tem. Como os espíritos dizem, a saudade é o método do amor. Se você não tiver saudade é porque você não estava gostando da companhia. Isso é normal. Tem saudades? Tem. Ela explica para o menino, ele entende muito bem. Nas aulas de evangelização ele já tem instruções, já está recebendo instruções sobre a vida no plano espiritual, a realidade da vida, as desencarnações. São situações que vão acontecer com todo mundo. Agora, ela procura ela procura sempre uma resposta. Ela achou a resposta. É o Consolador prometido por Jesus que consola. Só tem um detalhe. Quando nós estudamos essa questão do casar de novo, ela fala que ela, né, porque isso aí já é o que vai acontecer, que ela está começando aqui. Eu me vi agarrada à família. Então, assim como o telefone toca de lá para cá, e as correspondências também daqui para lá e de lá para cá. Assim como o espírito pode estar agarrado à família encarnada, a família pode estar agarrada ao espírito desencarnado. Está atrapalhando a evolução dele. Então a gente tem que pensar nisso também. O que a gente tem que fazer? Mudar a nossa atitude mental perante a vida. Por quê? A gente tem que botar uma frase na nossa cabeça, um ensinamento, que é fundamental para nós. Quem desencarna, quem autoriza desencarnar e reencarnar é Deus. Quem dá e tira a vida do corpo é Deus. Ele é o Senhor da vida. Se Ele é o Senhor da vida, você só desencarna com a permissão dEle. Eu posso sofrer qualquer atentado, mas se não tiver na minha hora, eu não vou. Não vai. Então, se houve a desencarnação, foi com a permissão de Deus. E com a permissão de Deus, foi o melhor que pode ter acontecido. Esse é o raciocínio correto. É claro que quando chegar alguém que eu amo e vai desencarnar, eu vou ter que estar muito bem trabalhado na minha cabeça para o meu sentimento aflorar aí, para eu não me revoltar contra Deus. E como é que eu me revolto contra Deus? Na depressão, no remorso e etc. Isso é revolta contra Deus. No fundo é. A gente está dizendo para Deus que Ele errou. Isso não é bom para nós, não é? Tereza, quer comentar? Vou comentar um pouco quando ela diz assim: pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos. Então, para a gente ver que o umbral, ele é um estado de alma e ele começa aqui na crosta, porque ela não foi para lugar nenhum. Ela morreu e ficou dentro de casa. Só que, como é que ela estava? Quais eram os sentimentos dela? De angústia, de desespero, de tristeza. Ela estava vivenciando o umbral. Então, ela criou ali, dentro do apartamento, né, aqui na crosta, ela criou um ambiente umbralino. Existem lugares na Terra que são ambientes infernais. Então, tudo começa aqui na crosta. Porque as pessoas a gente tem que perder essa ideia de que o umbral é um local exterior. Ele não é. Ele é um estado íntimo. Onde você esteja, você vai formar o seu ambiente. Então, ali na casa onde ela morava, no caso, né, com o Tobias, Dona Hilda, nós estamos falando da Dona Hilda. Então, a Dona Hilda, ela transformou a casa dela no verdadeiro umbral, porque ela estava, de alguma maneira, perturbando o ambiente. A gente vai ver aqui o que ela vai dizer daqui a pouco. Então, para a gente entender que o umbral, ele é um estado íntimo, como o céu e como o inferno. Deus não criou céu, Deus não criou umbral, Deus não criou inferno. Isso são criações nossas, não é? Se a gente carrega o céu dentro de nós, onde a gente estiver, a gente vai estar no céu. Se a gente carrega um umbral dentro de nós, onde a gente estiver, a gente vai estar no umbral.
E se a gente carrega o inferno dentro de nós, onde a gente estiver, vai ser um ambiente infernal. Então, a senhora Hilda, ela transformou a casa dela numa região umbralina, não é? Ela se agarrou ali ao marido e aos filhos, porque a gente no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, a gente no final do livro vai ver a segunda esposa do Amaro, que é o personagem do livro, porque no primeiro momento ela ela também ficou lá agarrada ao marido, a Odila. Ela transformou a casa no inferno, já não era nem umbral, mas já era o caso, inferno. É bem parecido. Não, mas explica o caso do... O pessoal não conhece o livro. É livro Entre a Terra e o Céu, a gente já comentou aqui algumas vezes. A Odila morre, a primeira esposa, e ele casa com a segunda esposa, Zulmira, teve 2 filhos do primeiro casamento, e a segunda esposa tinha um ciúme tremendo do menino, e um dia na praia ela não toma conta do menino, e ela deseja que o menino, né, se afogue, infelizmente, o menino morre, imagina. O espírito da primeira esposa, que já estava lá igual a Dona Hilda, se tornou um obsessor. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Só que no final do livro, ela se transforma em anjo tutelar da família. A transformação dela foi tanta, né, o esforço de vontade dela foi tanto em se melhorar, em ajudar os encarnados, né, o esposo, a segunda esposa, a filha, que ela teve como prêmio voltar, ela pede, né, voltar para casa e ser o anjo de guarda da família, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ser o amigo espiritual da família. Então, ela, no primeiro momento, a Odila, no livro Entre a Terra e o Céu, ela transformou a casa dela num umbral, no inferno. Mas depois, com a mudança de pensamento e sentimento, ela transformou a casa dela no céu. A dona, então, para a gente ver, isso tem que ficar claro para a gente, que Deus não criou céu, não criou inferno, não criou umbral. O céu, inferno e umbral são estados íntimos nossos. Enquanto essa senhora, Dona Hilda, permanecer agarrada ali, presa, né, com ciúme, porque lembra que lá no começo, em outros programas, o Tobias falou assim, não, nós temos que contar a nossa história, que a gente venceu o monstro do ciúme, porque era o que estava movendo a Dona Hilda, era o ciúme e desespero, né, que o marido era dela, o filho era dela. O compromisso do casamento, como os espíritos falam Allan Kardec, é uma evolução da humanidade, como os espíritos falam Allan Kardec. A poligamia seria um retorno à animalidade. Então, o casamento é uma evolução, é um compromisso, como o Emmanuel falou aqui. Casar-se para quê? Para que a gente treine os nossos sentimentos, a pureza dos sentimentos, a nossa honestidade, o companheirismo e tudo mais. O que o casamento denota. Então, é isso. Então, quando a Teresa comentou agora sobre o que ela falou, pesados dias de umbral bateram sobre mim, tudo isso aqui, porque ela não tive remédio, senão continuar agarrada, ela fala, não tive remédio, senão continuar agarrada ao marido e ao casal. Quando ela fala não tive remédio, é porque isso é o quê? Egoísmo. É o egoísmo dela incrustado nela. O espírito Fenelon, no Livro dos Espíritos, na questão de número 917, em que Allan Kardec pergunta qual o meio de destruir o egoísmo, o espírito Fenelon, ele no final dessa questão, ele fala assim, em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário, absolutamente, lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se haja aberto. Quando a Teresa comentou que está no livro Entre a Terra e o Céu, também ditado por André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a personagem Odila, que ela comentou, que ela desencarnou e o Amaro ficou viúvo com 2 filhos, quando o Amaro casa de novo, ela está agarrada, ainda mais na situação em que a segunda esposa, a Zulmira, deixou o menino se afogar na praia. Ela viu isso, porque os espíritos veem tudo que a gente faz. Então ela
deixou o menino morrer. E aí ela fica com mais ódio ainda. Ela já estava com ciúmes. O ciúmes era nela e ela ficou com mais ódio. No plano espiritual, o menino desencarnou. Ela só pôde... Por que depois da Teresa comenta que ela se tornou uma benfeitora? Um anjo tutelar da família, né, Teresa? Se tornou isso. O título é... Por quê? Porque lá na história do livro, ela, uma hora, o espírito... A irmã Clara, né? Irmã Clara? Que um espírito já, né, superior na história, pergunta para ela: você não quer ver seu filho? Porque o filho dela desencarnou, tinha 5 anos, o Júlio. Você não quer ver seu filhinho? Ah, quero. Porque ela tinha até esquecido do filho desencarnado. Tal ódio que ela ensegueceu quando ela viu. E já tinha o ciúme. Ela diz: quero. Você só vai poder ver seu filho quando você melhorar a sua situação íntima. Porque se chegasse assim onde ele está, que é num lugar chamado Lar da Bênção, onde se agrupam crianças desencarnadas, se você chegar lá, você vai adoecer ele mais ainda. Então não pode, você tem que se melhorar intimamente. E como é que ela se melhora intimamente? Ajudando a madrasta a se recuperar, porque o ódio dela era tão grande em cima da madrasta que a madrasta ficou doente, e também pelo remorso de ter deixado o menino se afogar. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A questão da renúncia, o treino, porque é o que o espírito Fenelon está fazendo aqui. Alguém que renuncie, está falando aqui, alguém que renuncia a sua personalidade em proveito dos outros. Isso dói, isso é difícil, mas é necessário, não tem outro jeito para nós, meus irmãos, para todos nós. Então, é o que aconteceu com a personagem Odila, que a Teresa está falando. É muito bom, quem quiser ler, Livro entre a Terra e o Céu. Aí sim, ela começa a ajudar, começa a ver a outra, recebe instruções, ela tem vontade. Lembra que a gente falou da vontade em programas anteriores? Ela tem vontade. Aí ela começa a querer realmente aprender algo diferente na vida. O egoísmo, as escamas do egoísmo começam a sair dela. E ela, para ajudar, para ver o filho... Aí ela consegue começar a ver. É o que Francisco de Assis nos diz, né? Dando que se recebe. Aí, do que o rei da história, ela se torna um anjo tutelar da família. Ela diz também que ela ficou surda a todo o esclarecimento que os amigos espirituais lhe enviavam por intuição. O que a gente também, um sinônimo para isso que a gente pode utilizar é a mediunidade oculta. A mediunidade oculta é essa que nos chega por intuição. É aquela que não é patente, mas existe. No caso daqui da Dona Hilda, ela com certeza, os amigos espirituais da família, o seu anjo de guarda, todo mundo tentou ajudá-la, mas não é? Eles não podem fazer a nossa parte, porque quem precisa evoluir somos nós. E aí eu me lembrei que, no caso, nós também podemos sofrer esse tipo de intuição para o mal. Na pergunta 467 do Livro dos Espíritos, Kardec formulou a seguinte pergunta: pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Sim, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Aí ele faz outra pergunta: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Resposta, quer dizer, então a pergunta, o que Kardec quis saber? Mas se o homem repele com firme vontade, eles se afastam? Resposta: o que quereis que façam? Quando não há nada a fazer, desistem da tentativa. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Isso no sentido da mediunidade oculta para o mal. A outra pergunta: mas como é que a gente pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos inspiram. Olha aí a inspiração, a intuição.
maus pensamentos, sopram a discórdia e excitam todas as más paixões. Então, a gente trouxe à baila, né, essa questão que todos nós sofremos a influência oculta dos espíritos, para o bem e para o mal. No caso aqui da dona Hilda, ela foi, com certeza, né, ela mesmo diz, os amigos espirituais me enviavam pela intuição, não é, esclarecimentos do porquê que aquilo precisava acontecer. Eles estavam tentando ajudá-la e ela ficou surda. Mas existe, da mesma maneira, essa influência oculta para o lado negativo. Então, a gente precisa estar atento às intuições equivocadas que nos chegam, porque elas também chegam. Mas, como disse na pergunta 467, como os espíritos disseram, somos nós, com os nossos desejos, não é? Que muitas das vezes os nossos pensamentos é que atraem essa má influência. Então, a gente tem que vigiar bastante. E a gente, isso. Aproveitando isso, a gente tem que vamos botar a questão aqui do diabo, porque a culpa às vezes que a gente botava é sempre do demônio. Sim. Muitos irmãos nossos ainda raciocinam assim. A culpa é do demônio. O demônio é que é culpado, que ele vem e atazana a vida da gente. Aí Allan Kardec, na pergunta 480 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê, responde os Espíritos. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, o que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Então ele está explicando aqui que você pode botar a palavra demônio onde você quiser, mas que aí a gente não pode colocar a letra, não pode perder o sentido da letra, não pode colocar a letra só por ela. Então não é a questão do demônio que existe, o que existe são influências más, como a Teresa colocou. E para a gente terminar, como ela leu na pergunta 467, os espíritos responderam que só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam. Então a gente chama pelos nossos desejos. A dona Hilda aqui, ela evitou surda a todo esclarecimento dos amigos espirituais, porque jamais para nenhum de nós na Terra, jamais para nenhum de nós encarnados, vai faltar a boa vontade dos amigos espirituais nos intuindo. Jamais, ninguém, em situação nenhuma vai estar sozinho, fazendo aquilo sozinho. Ele vai receber a intuição do bem, sim. Agora o problema é que a gente nega. Quando a gente vê uma atrocidade, nós estamos aí em períodos de guerra, aliás, nunca tivemos 100, mas assim, então mais por causa da mídia, da tecnologia, a gente vê quase ao vivo, a gente acha um absurdo, realmente é. Mas eles têm intuição do bem, eles têm espíritos intuindo ele para o bem. O problema é que acontece com a dona Hilda aqui, claro, em gradação infinitamente menor. E ela se nega, cega, a surda, que ela fala, às intuições do bem. Todos nós o temos, todos nós o tempo todo. Ninguém está sozinho, ninguém está desacompanhado de ajuda, carente e órfão de ajuda divina, em momento nenhum. Basta que a gente mude o nosso hábito no pensamento. Pensamento do bem, pensamento e ação no bem, mas o pensamento começando pelo pensamento, não é? Vigiar, né? Vigiar. Então é isso. Então é isso que é a questão da dona Hilda, que ela fala desses pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Então ela está reconhecendo e logo depois ela vai contar, ela se recupera, não é? Porque basta a gente reconhecer o erro, saber que está errado, que os espíritos ajuda se faz concreta em nós. O tempo está acabando, mais uma vez, agradecendo a todos pela paciência, pelo carinho de nos ouvir. Fique com Deus. Muita paz de Jesus em suas vidas.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.